Olá, um prazer, uma alegria imensa ter você aqui nesta manhã de sexta-feira no nosso programa Gestão Empreendedora. Eu sou o professor Randes e muito obrigado por ter a sua audiência ao longo desse ano. Hoje nós comemoramos com uma data tão especial e por falar em especial, eu tenho dois convidados aqui para poder estar conosco nesta manhã e que você possa também ter a sua momento de intimidade com o Senhor e conhecer um pouco mais sobre a gestão empreendedora desses nossos convidados. E para isso, eu já trago aqui o nosso querido amigo Padre Ailton e irmão Jonathan, para já começar conosco com essa canção tão linda, para entronizar já o Espírito Santo nesse momento da nossa início de programa. Vamos cantar. Só um coração aberto é o que o Senhor deseja para derramar o amor do Pai, o seu Espírito. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Cumpre tua promessa aqui. Vem, Consolador, faz do pecador nova criatura. Sob o mar, vou deixar teu vento me guiar. Então vem me levar, me abandono nesse mar. Vou aonde o vento do Senhor sopra, teu Espírito me leva a águas mais profundas. Eu vou além, teu Espírito me leva a águas mais profundas. Eu vou além, então vem me levar como um barco sob o mar. Vou deixar teu vento me guiar. Então vem me levar, me abandono neste mar. Vou aonde o vento do Senhor soprar. Senhor, eu te peço que neste momento o Senhor derrame o Espírito Santo sobre todas as pessoas que nos acompanham. Derrame a graça do Teu Espírito, Deus, sobre este lugar, sobre este estúdio, sobre as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Sim, ó Deus, porque sem o Teu Espírito nada nós podemos fazer. O Teu Espírito nos direciona, o Teu Espírito nos dá força para viver, o Teu Espírito, Ele nos dá sabedoria, Senhor. O Teu Espírito nos mostra a Tua vontade, o Teu caminho. Senhor, enche nossas vidas do Teu Espírito, Deus. Enche nossas vidas de esperança, enche nossas vidas de paz. Senhor, abençoa, Deus, cada pessoa que tem acompanhado esse programa, cada pessoa que tem acompanhado, Senhor, a Web TV, cada pessoa que tem acompanhado o professor Randes. Deus, abençoa cada vida, cada pessoa que tem procurado crescer no empreendedorismo, cada pessoa que tem buscado aqui crescer como pessoa. Derrama a Tua graça, Senhor. Teu Espírito é sabedoria, Teu Espírito é cura, Teu Espírito liberta de todo mal. E nós te pedimos, Deus, que o Seu Espírito ele venha verdadeiramente nos encher para que nós possamos transbordar da Tua graça. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos leve a ser aquilo que Tu queres.
Teu Espírito Santo, Senhor, quebrante nosso coração, quebrante os nossos paradigmas, quebre o nosso interior para que nós possamos ter uma visão espiritual. Por isso nós te pedimos, Senhor, vem sobre nós, vem neste lugar, Senhor, enche nossos corações. Cantemos, então vem, me leva como um barco sob o mar, vou deixar teu vento me guiar. Então vem, me leva, me abandono neste mar, vou aonde o vento do Senhor soprar. E é nesse clima do Espírito Santo estar aqui no meio de nós que vai levar tudo que nós falarmos nesta manhã de sexta-feira ao teu coração, para a mudança da sua vida, para transformar os seus negócios, para impulsionar os seus objetivos, aqueles que você tem mais guardados no íntimo do seu coração, que seja realizado pela vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa alegria que nós estamos aqui nesta manhã, Padre Ailton, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor. Que alegria estar aqui. Um ano, né? Louvado seja Deus neste dia maravilhoso, 30 de setembro. Alegria, né? Chegamos aí depois de uma conversa que eu falava, professor, o senhor pode contribuir com a vida de muitas pessoas, né? Mostrando aquilo que o senhor sabe. E olha, passou tão rápido. Chegamos a um ano, né? Parabéns, professor. Parabéns para todos vocês que acompanham o programa Gestão Empreendedora. Obrigado, padre. Em primeiro lugar, né, agradecer a confiança, né, no nosso trabalho, porque é uma missão também dentro da Web TV levar a tantas pessoas essa informação de uma mudança de vida pessoal e também de transformação organizacional, né? Irmão Jonathan, muito obrigado também aqui por estar no nosso programa, um momento tão especial como esse, brilhantando aí com todo o seu talento, viu? Porque o talento é assim, né? Todos nós temos os nossos talentos. Agora, o que a gente não pode fazer é enterrar esse talento. Temos que multiplicar. Muito obrigado, irmão Jonathan. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Ótimo, muito bom, muito bom. E agradecer também, né? A gente tem um painel aqui que nós tentamos retratar um pouco da experiência que nós tivemos ao longo desse um ano. Hoje é o marco do 50º programa, estamos em número 50, e tantas pessoas do bem que tiveram ao longo desse um ano, que puderam compartilhar as suas experiências, as suas vidas, né, principalmente, carinhosamente estando conosco todas as manhãs de sextas-feiras para ajudar aqui que a gente pudesse aprender. Sabe, padre, quando a gente fala de gestão empreendedora, nós estamos empreendendo a cada momento também no formato do conhecimento. E essas pessoas, né, quando a gente trouxe aqui para o programa, a gente aprende muito nessa bate-papo nosso, nessas nossas conversas, cada um trazendo a sua riqueza de experiência, né, profissional e principalmente de vida, e a gente vai crescendo em conjunto. Então, eu quero agradecer também, além dessa confiança no programa, porque eu tive, né, o prazer de, muitas vezes, a gente encontra com esses profissionais no nosso dia a dia, né, mais empresarial, mas ali naquele momento da entrevista a gente tem um momento mais próximo. Sim. E esse momento mais próximo a gente descobre vidas tão valiosas e tão importantes que constrói junto com a gente também essa caminhada do programa. Muito obrigado também por o senhor me proporcionar essa alegria. E por proporcionar, eu estou aqui, né, tentando me segurar emocionalmente, porque dia 1º de outubro nós tivemos a estreia do programa. É uma data muito especial para mim. Uma porque é o nascimento da minha finada mãe. Ela chamava Terezinha, né? Somos muito devotos de Santa Terezinha. Tive a oportunidade de ir em Lisieux
visitar o Santuário de Santa Terezinha, o Carmelo, né, todas as relíquias dela lá. E quando a gente estava, né, na gravação do programa e tudo mais, que era para sair no meio do ano, né, mas Verdade. teve os contratempos e tal, e acabamos por lançar, era para ser em setembro. Aí eu comentei, poderia ser no dia 1º de outubro, né? Então tem todo um significado esse programa para mim também. Que alegria, hein? Deus escreve certo por linhas tortas, não é? A providência de Deus quis que não fosse em outra data, mas quis que fosse nessa data que é importante para você, para a tua vida, e que é o dia daquela que é a maior missionária que a igreja tem, que é Santa Terezinha do Menino Jesus, né? A mulher que viveu na clausura, mas que sempre rezou para que a missão da igreja chegasse em todo lugar. Pode ter certeza, Hans, que era para ser, porque você tem uma missão de contribuir com a vida de tantas pessoas, tantos empreendedores, e eu posso dizer, como assíduo também telespectador, não é? Internauta que acompanha, o quanto pude aprender com essas pessoas fantásticas, né? Profissionais excelentes, que eu posso dizer que você trouxe, né, esse ganho para nós, né? Eu acho interessante o que a internet é capaz de fazer hoje. Sim. A riqueza da internet é algo impressionante, porque só aqui são 50 pessoas, 50, se eu pudesse dizer, potes, jarros de conhecimento que nós podemos adquirir, e aqui, olha, gratuitamente, né? Quer dizer, a pessoa, ela quer se formar, só não se forma quem não quer, não é? Só não se forma quem não tem vontade. Mas aqui nós temos 50 experiências de pessoas que de alguma forma empreendem ou no conhecimento, ou à frente de empresas, ou como gestores, como donos de empresa, como empreendedores, ou como gestores que têm uma experiência muito grande. Então isso é uma contribuição sem igual. Eu tenho que dizer parabéns, professor. Obrigado, padre. E nesse, né, movimento todo de trazer tantas pessoas aí do bem, né, não poderia deixar de ter o senhor aqui, né? A gente aperta aqui a agenda, aperta ali, no momento que a gente está vivendo aí, né, de transição paroquial, né? A gente sabe que as agendas não estão fáceis, mas também é muito bom para as pessoas conhecerem, né, o Padre Ailton como empreendedor. Então esse é o nosso momento dessa nossa conversa, de o empreender com propósito. Mas comenta um pouquinho para nós, então, padre, como o senhor identificou esse talento, porque é um talento, né, do empreendedorismo também. Como que foi isso? Pois é, Hans, quando vim do interior de São Paulo para cá com os meus pais tinham passado por uma dificuldade financeira e meu pai queria reconstruir a vida, se recolocar na vida. Porém, ele estava emocionalmente bastante debilitado. Sim. E eu era o único filho que estava vindo com eles, porque os outros filhos, dois já tinham casado, um terceiro estava enrolado, então não tinha casado, estava enrolado, e tinha, enfim, a sua namorada também, e eu fiquei com os meus pais. Tá. Eu tinha uma responsabilidade, naquele momento eu não tinha trabalho, queria trabalhar, e aí eu comecei a empreender. Meu pai sempre foi comerciante. Sim. Sempre, a vida inteira. A minha mãe é filha de comerciantes, não é? Sim. E políticos. Eu tenho veia de comerciante, né? Sim, então, eu acompanhei meu pai, minha mãe. Então, aquilo para mim era muito prazeroso. Eu comecei todo o empreendimento dele, que era um mini mercado. Tá. Fiz isso até a data de ir para o seminário. Depois, no seminário, já na diocese, o bispo pediu que eu assumisse uma parte da diocese que se chama provocações. Certo. Qual era o meu trabalho lá? Veja, foi-me dado o desafio, né, ainda como seminarista, de prover o sustento das duas casas, dos dois seminários, a casa de filosofia e a casa de teologia. Para que eu pudesse prover essas casas,
eu precisava, enfim, criar métodos onde eu pudesse ser um influenciador de pessoas, a fim de que elas acreditassem no que estava sendo feito naqueles lugares e a fim de que essas pessoas pudessem ser os patrocinadores da formação daqueles sacerdotes. Sim. Eu penso que no início ali, no fazer o mercado, eu comecei a perceber o meu tino empreendedor. Mas acho que dentro do seminário foi que a minha cabeça começou a ser uma cabeça de empreendedor. Ainda que eu não aceitasse, não fosse uma coisa assim de... eu quero fazer. Não, mas eu tinha a obrigação, por obediência, de gerar o sustento dos meus irmãos. E quantos irmãos, padre? No seminário, Sim. naquele período, nós tínhamos... por volta de 50 seminaristas. O gasto para o período era um gasto amplo, né? Sim. Então, acho que há 20 anos atrás, né? Nós tínhamos ali um gasto de R$31 mil. Certo. Então, se você considerar a inflação, e você voltar atrás, esse valor não equivale ao que R$31 mil são hoje. Sim. Quer dizer, era muito maior. Então era um desafio todo mês eu ter que arcar. E não podia faltar. Tá. Porque senão eles não comiam, porque senão não tinha água, não tinha... as contas não eram pagas, né? Então todo mês... necessidades. Exatamente. Eu tinha que achar... Então, eu fazia campanhas, eu trabalhava com comunicação, com a interação entre as pessoas. Para quê? Para que as pessoas comprassem a ideia de que elas precisavam patrocinar um padre. Ok. Que elas precisavam patrocinar uma vocação. Uma vocação, sustento. Depois de 3 anos de padre, na paróquia a gente precisa ser empreendedor. A minha primeira paróquia, ela tinha... cabia 125 pessoas na igreja e a minha arrecadação mensal era R$1.500 entre dízimo e coleta. Não sustenta nunca um sacerdote. Nunca. Não havia possibilidade. E olha só... Nem a manutenção da própria paróquia. Não, né? eu vou dar mais um detalhe. Essa paróquia tinha uma comunidade no qual o aluguel da comunidade era R$1.000. Ou seja, a conta não fechava, né? Mensalmente não fechava. Então, quando eu assumi essa paróquia, com 3 meses de padre, falei, Deus me colocou aqui, eu sou novo, eu tenho força para trabalhar, vamos trabalhar. Então, primeira coisa, o padre precisa entender que ele é responsável por aquele lugar e que ele precisa fazer aquele lugar crescer para a salvação das almas. Esse empreender, em primeiro lugar, para um sacerdote é ele pensar por que ele precisa crescer. Porque ele precisa salvar as almas. Ok. À medida que eu tenho mais espaço, que eu tenho conforto numa igreja, que eu posso acolher essas pessoas, que eu tenho um som legal, uma iluminação legal, então eu posso acolher melhor. Isso também é empreendimento, né? É pensar no que eu tenho para que eu possa melhorar e receber mais. Depois, como que eu poderia fazer isso? No início eu não tinha recursos, eu precisava gerar recursos. Todo mês eu tinha um evento. Okay. Todos os meses. Então, assim, eu tenho orgulho, Hans, de dizer que em 10 meses eu reformei a igreja matriz, eu comprei as imagens que não tinha, eu pintei, comprei som, reformei o altar, fiz credências, reformei a comunidade, pintei, mandei fazer as imagens. Comprei um carro novo na concessionária com nota de R$2, R$34 mil ali, coloquei na... Nota de R$2. Com notas de R$2. Eu me lembro dessa cena, eu tirando os 34 mil da minha maletinha, colocando em cima da mesa lá do caixa para pagar
e saí de lá desta paróquia deixando um caixa que dava ali para 2 meses de trabalho sem que o padre pudesse se preocupar. Então, isso me fez muito bem. Sim. Né? Me fez também ver o potencial que eu tinha como um empreendedor e perceber que padre tem que ser também. E tem que ser... Olha, o bom empreendedor não é aquele que tem recursos e que faz muito. Exato. Mas é o que tem pouco recurso e consegue fazer muita coisa com pouco recurso que tem. E faz o melhor com aquilo que tem na mão. Com certeza. Fantástico, padre. Que experiência linda. Tenho certeza aqui que muitos que nos acompanham na Web TV, Fraternidade São João Paulo II, não conheciam essa história aqui. Então a gente vai puxando aqui o novelo. A gente vai puxar. Calma aí. Você que está nos assistindo, está nos acompanhando nesse momento, você já viu aqui como que nós temos de tantas informações ricas que vamos poder falar nessa manhã aqui de sexta-feira. Então já vai compartilhando aqui o link da Web TV Fraternidade São João Paulo II no nosso programa Gestão Empreendedora para mais pessoas aí das suas redes sociais, para que fala, olha gente, o padre Ailton, o irmão Jonathan tá lá agora ao vivo, vem para cá, você também, hein? Vai chamando mais gente aí. Mas padre, é muito importante isso que o senhor comentou, a relação de como olhar, né, aquilo que nós temos de melhor, são as habilidades. E o talento ele vem muito na questão da virtude, que são aqueles hábitos positivos. E muitas vezes a gente vê, né, que o senhor até mencionou, profissionais falam, eu tenho aqui um X valor para investir num negócio e tal, mas ele não tem nenhuma afinidade com aquilo. É entender também, isso é muito importante, onde que está a sua melhor atividade de profissional, no caso aqui falando para os empresários e líderes e tudo mais também, né? E identificar o quê? Foco, determinação e muita dedicação. Sim. E com isso vai o quê? Constituindo a competência. Foi o que o senhor falou. Se o senhor muitas vezes tivesse ido para uma paróquia muito maior e os desafios não fossem aquele, é o que a gente dizia muito uma frase na Marinha, quando eu tive a oportunidade de treinar os fuzileiros navais lá, mar calmo não faz um bom marinheiro. Se tivesse numa paróquia tudo muito bem, de repente não ia suscitar tão rapidamente ou lapidar esse talento que o senhor já tinha trazido lá desde a sua infância, dentro da sua família lá, naquele momento, né? Exatamente, Randes. Eu falo que a paróquia Santa Amélia foi meu primeiro amor e foi um momento onde na minha vida me fez crescer demais como pessoa, como padre. Lógico, foi um povo fantástico que acreditou na minha proposta. Acreditaram, compraram o projeto e nós fomos juntos e crescemos muito. Em 10 meses foi algo realmente muito grande. É preciso muita dedicação e é preciso também você notar que você tem dons, tem talentos que estão escondidos dentro de você. Sim. Que talvez você não tenha a técnica, mas que se você procurar ter um conhecimento, você vai aperfeiçoando e você vai desenvolvendo isso para tornar algo maior. Então, a partir desse momento da experiência com a primeira paróquia, eu percebi quanto nós poderíamos fazer. E fui tendo também uma outra visão de igreja. Certo. Né? Eu não quero aqui entrar em polêmicas e nem fazer críticas, mas a pessoa, o indivíduo, o fiel, ele não pode ser olhado como mercadoria. A igreja ela precisa entender que nós temos recursos que são o dízimo e as coletas, mas nós podemos também gerar outras receitas sem que a gente possa onerar as pessoas que frequentam nossas igrejas. Sim. E, tendo mais recursos, nós possamos beneficiar outras pessoas de todas as formas, não é? Inclusive no campo social, que é o que eu desenvolvo hoje com a Fraternidade São João Paulo II. Certo, daqui a pouquinho o senhor vai falar aí os projetos, calma aí. Sim. Que vai sair a lista aí do bolso dos projetos, mas falando exatamente isso, ponto que o senhor comentou, né? A questão da vida religiosa e o empreendedorismo. Quando o senhor identificou que também, né, é possível fazer isso na vida religiosa. Qual foi o maior desafio, ou quais desafios, vamos dizer assim, né? Porque os quais talvez não, mas os constantes desafios que o senhor tem nessa caminhada empreendedora. Então, só vou para quem não conhece, né? Porque o teu público também é um público bastante específico, não é?
depois de 3 anos de padre, Deus colocou uma inquietação no meu coração e, enfim, para encurtar a história, surgiu um instituto religioso. Hoje eu tenho 23 rapazes que serão padres ou irmãos, tenho 5 religiosas e depois tem mais uma obra social. Quando eu fui fundar a fraternidade, eu tinha as primeiras 6 vocações. Até então, Hans, eu cuidava somente de mim. Tava ótimo. Se eu não tivesse o que comer, tava beleza, era um dia de jejum. Mas com 6 pessoas, eu tinha a responsabilidade. E aí eu comecei a perceber uma coisa. Existem muitas congregações. E todos pedem doação. Como que eu poderia chegar para fazer algo diferente? Então, comecei a perceber o seguinte: a congregação, o instituto religioso, ele precisa ser sustentável. Ele precisa ter sustentabilidade. Então, nós podemos pedir? Sim, mas é preciso que eu tenha algo que eu saiba que todo mês eu vá ter aquele recurso que eu possa pagar pelo menos as contas básicas que eu tenho no meu dia a dia. Sim, sim. E aí, conversando com os meninos, uma coisa que eu sempre falei para eles é o valor do trabalho. São José Maria Escrivá dizia que através do trabalho nós santificamos o nosso dia e o nosso tempo. Né? O trabalho ele foi dado por Deus, o trabalho ele é bendito. Exato. Então, as pessoas pensam que... Meu pai pensava assim, que um padre, um religioso dormia o dia inteiro. Não. Né? São Bento é o grande religioso, o grande monge, falava que a vida de uma pessoa que é de Deus é trabalho e oração. Ora et labora, né? Também na nossa vida isso se constitui dessa forma, né? Ou seja, o tempo para rezar e se santificar na oração e santificar os outros, mas também o tempo de poder se santificar. Então o trabalho faz parte da nossa vida. Eu sempre disse para os meninos, olha, nós não vamos ter empregados, nós vamos lavar nossa roupa, nós vamos limpar nossa casa, nós vamos fazer tudo. E a partir disso, eles começaram a fazer. Depois eu comecei a notar o seguinte, olha, nós precisamos criar meios para que nós possamos sobreviver. Certo. Nós começamos com algumas coisas. Nós ganhamos uma máquina de estampar camisetas, né? Eu, inclusive, assim, fazendo uma retrospectiva, quando fizemos 3 anos de comunidade, a paróquia lá, os paroquianos deram para a gente essa máquina. Aí foi o início do nosso empreendedorismo dentro da fraternidade. Fazendo camisetas, vendendo camisetas, estampando, para que nós pudéssemos gerar recursos. Certo. Das camisetas vieram outras ideias, né? Aí vieram as ideias de fazer os pães, né? Que nós hoje fazemos semanalmente. Depois as geleias, os doces e depois a horta, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre a obra social, porque eu tinha a obra social também que eu precisava criar. E, por fim, a oportunidade de termos uma loja onde nós pudéssemos vender artigos religiosos e dali tirar boa parte do nosso sustento, né? Então, dessa forma, fomos empreendendo. Agora, o interessante, fazer pão todo mundo faz. Fazer pizza, tem muita gente que faz. Mas eu precisava ter algo diferente. Sim. Primeiro, eu precisava ter uma marca. Então, hoje nós temos o Pane di Fratelli, né? Então, que é a nossa marca do nosso pão. Nós temos a marca da nossa geleia e também o sabor da nossa geleia, que é próprio. Você tem que ter algo que seja novidade. A pessoa compra hoje a geleia da fraternidade porque ela não tem... conservantes, ela é natural, ela tem um sabor diferente. Então, eu tenho um produto que eu posso oferecer para as pessoas diferente. De alta qualidade. Eu fui aprender também que eu precisava saber de design, né? Então, o jeito do pote,
a logomarca que teria que ficar, tudo isso a gente foi aperfeiçoando. E aí chegou o momento da loja. Eu não queria ter uma loja como qualquer outra. Sim. Eu queria ter uma loja estilizada. O grande problema, eu não tinha dinheiro. Eu aluguei o ponto, né? E eu falei, olha, em 30 dias nós precisamos começar a trabalhar, porque eu preciso gerar recursos para poder pagar. E aí eu não tinha dinheiro para comprar os móveis. Eu fui lá, olhei tudo, era tudo fora da minha... Porque eu comprava mercadoria para colocar na loja, sim, ou eu comprava os móveis da loja. Bom, uma pessoa falou assim, padre, eu faço móveis de pallet. Tá. Se o senhor quiser, eu posso doar. E aí eu peguei e chamei uma jovem, que é muito talentosa, e ela... Me fugiu o nome dela, eu quero me lembrar... Porque Maria Fernanda? Maria Fernanda. Maria Fernanda é um talento. Ela desenhou, né, toda a mobília e assim, foram feitos os móveis e ficaram assim realmente lindos. A loja tem um estilo e agora as próximas lojas que nós vamos ter, que eu creio nisso, nós vamos conservar o estilo da loja original. Então, se deu dessa forma. Loja conceito. Com certeza. Muito bem. Enquanto o irmão Jonathan vai preparando mais uma música aqui, vamos lá. Olha só que importante que o padre trouxe para nós, a questão de uma visão de negócio. Então, o empreendedor ele também tem que ter essa visão de negócio, mas a visão de negócio que ele traz é o seguinte, essa autogestão. Saber o quê? Olha, eu tenho que ter um objetivo, o empreendedor ele tem que ter essa visão. Aonde que eu quero chegar? E vai chamando pessoas, vai trazendo, né, os recursos para sustentar aquele objetivo. Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente fica falando, eu não vou fazer determinada atividade, é porque me falta isso. Eu não vou fazer outra, não vou crescer meu negócio porque me falta aquilo outro. E vai ficar o quê? Sempre na mesmice. E não faça nem mais, nem menos. Faça diferente dentro do seu negócio. E dentro da forma que você vai conduzir as suas atividades profissionais, estão ligadas àquilo que você quer alcançar como objetivo de vida. O tamanho do seu negócio é o tamanho do seu sonho. Já pensou sobre isso? Vamos lá, irmão Jonathan. Desviar o olhar, queria poder te abraçar, só pra descansar e em teus braços ficar. Luto contra mim, pois desejo a ti. Pois desejo a ti, luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Amém. Padre, e falar já nesse tema que a gente traz hoje do programa, empreender com propósito. O que o senhor pode nos ajudar nessa reflexão? Porque o empresário não é só o negócio pelo negócio.
É um negócio para deixar, né, o legado. A gente teve dentro das nossas atividades aí profissionais, a implementação de uma mudança de cultura, né, organizacional, a transformação de uma cultura humana para uma cultura baseada teocêntrica, que é a cultura do cuidado, com Deus no centro das organizações. O senhor falou muito bem, né? O trabalho é adoração. E dentro desse propósito, teve uma empresa americana a gente está com alguns quitutes aqui, lógico, como um bom mineiro, não podia faltar o pão de queijo no nosso café da manhã, né? E foram entrevistar um executivo americano e perguntaram o seguinte para ele: por que você contrata ex-presidiários? Era um executivo que fabricava donuts lá nos Estados Unidos, uma marca bem famosa lá. E ele falou para os repórteres: vocês estão fazendo a pergunta errada. Eu não contrato ex-presidiários, eu tenho a empresa de donuts para contratar ex-presidiários. Hoje pode ser donuts, amanhã pode ser tortilhas, pode ser pão de queijo, se chegar lá nos Estados Unidos pode ser qualquer outro. Então o propósito dele vai além exatamente daquilo, do meio, né, que é a atividade econômica, né? Como que o senhor pode nos ajudar nessa reflexão? Então, eu penso que o empreendedorismo na minha vida, ele surgiu para que eu pudesse gerar dignidade. Em primeiro lugar, ele surgiu para gerar dignidade para minha família. Em segundo momento, para gerar dignidade para os seminaristas que moravam junto comigo, o qual eu era seminarista. Sim. E o terceiro momento, que é o que eu estou vivendo hoje, já indo por um quarto. Tá bom. Nós vamos falar depois. O terceiro momento, e essa é uma frase que nós temos: fraternidade, São João Paulo II, gerando dignidade humana. Ou dignidade humana. Ao longo, só para as pessoas entenderem, professor, ao longo do meu trabalho como religioso, eu fui fazer 1 ano de trabalho na Cracolândia. Sim. Eu passei 1 ano celebrando, e nós íamos para lá e nós rezávamos naquele lugar, eu celebrava a missa, e por incrível que pareça, nós éramos muito bem recebidos lá, porque eles tinham um desejo muito grande de Deus. Alguns ignoravam, lógico, mas todos tinham um respeito muito grande, até porque sabiam que a gente ia levar algo de bom para eles. Sim, sim. Com as missas, as pessoas, os homens, começaram a querer sair de lá. O primeiro dia que chegou um rapaz, ele estava embriagado, e ele chegou para mim, me emociona bastante, né? E ele disse assim: padre, me tira daqui. E aí, para onde eu iria levar? Né? Isso foi realmente um desafio. Eu, então, naquele dia fiquei pensativo. Aí pegamos um telefone de uma comunidade que tinha uma casa lá perto, e eu comecei a levar essas pessoas para essas casas terapêuticas, né? Casas de acolhida, não clínicas. Tem uma diferença. Eu cheguei a tirar 20 em um único dia, e nós levávamos para essa casa terapêutica. Certo. Daí eu comecei a me sentir mal, porque um dos dias eu entrei lá e eles foram jantar, sim, inclusive ofereceram pra gente. E eu falava: pô, eu tô trazendo as pessoas aqui, eu faço algo bom, mas eu trago pra cá e eu deixo um peso pra outra pessoa cuidar. É 1 ano que ele vai passar aqui. E aí Deus começou a incomodar meu coração, até era uma noite na Cracolândia, quando eu falei com o rapaz dessa casa de acolhida, eu falei: olha, vamos abrir uma outra casa? Falei: eu não tenho dinheiro, não tenho casa, eu tenho a minha vontade e o meu sonho. Aí ele falou assim para mim: padre, eu conheço um lugar, eu tenho benfeitores que podem nos ajudar. E não neste ato de fé, mas sempre, sim, por exemplo, o rapaz, que é o Luiz, ele tinha uma experiência. O Luiz foi funcionário nosso por bastante tempo, uma pessoa fantástica, que eu amo muito. Ele tinha experiência de trabalhar com os irmãos de rua. Ele conhecia um lugar que cabia dentro do meu bolso, então algum recurso eu precisava dispor. E ele tinha alguns benfeitores que nós pudéssemos
começar. Daí começou o nosso trabalho retirando homens da rua e levando para essa casa de acolhida para que nós pudéssemos restaurar a vida deles. Sim. O primeiro momento, eles viveram lá, nós tínhamos a laborterapia e aí começamos a promover pequenos trabalhos. Certo. Então, um parceiro nosso levava meias e eles empacotavam essas meias. Ganhava pouquinho, mas já era algo. Uma atividade. Depois, nós começamos a fazer uma horta para o próprio sustento. Certo. Daí, essa horta, uma pessoa falou, olha, nós podemos produzir muito mais. Passou o tempo, eu tinha um terreno que eu tinha comprado para o convento. Eu cheguei a ter 60 acolhidos. Nossa. Então, passou o tempo, financeiramente eu tinha que mudar. Eu fui para esse outro terreno, que é onde nós estamos hoje. O que era para ser o dos irmãos, Jesus pediu para os pobres e é deles, não é? Os pobres precedem no reino de Deus, não é? E aí tinha uma casa lá, começamos a trabalhar e uma área grande. Antes, é tão maravilhoso o que aconteceu. Essa área, ela era uma área que estava para ser multada, inclusive. Eu só descobri depois, pela CETESB, porque foi feito um aterro irregular. Então, essa terra era toda cheia de resto de construção. Puxa. Eu comecei com os meninos morando lá, falei, meu Deus, eu preciso ter recursos, porque senão não vou dar conta de prover. E aí falaram assim, padre, nós vamos precisar alugar caçamba, nós vamos precisar de um trator para remover essa terra. Falei, quê? Eu não tenho caçamba, não tenho trator. Falei para os meninos, vamos plantar, mas para isso vocês vão precisar limpar essa terra. E nós começamos a limpar à mão. Foram tirados 15 caçambas de entulho daquele lugar antes. Caramba. E aí nós começamos a mexer a terra. E tem todo um sentido, né, padre? Com certeza. Tirar o entulho da vida dessas pessoas também, né? Então tem todo esse propósito que é aquele lixo que eles levavam ao longo daquela sua jornada. Exatamente, negativa. Nós estávamos fazendo na terra aquilo que eles estavam fazendo internamente. Na alma. Sim. Então se vê o amor que eles colocaram naquilo lá. Tiraram, nós ganhamos adubo e ganhamos terra para uma terra boa para poder dar uma organizada naquela terra. Bom, o que aconteceu é que nós começamos a fazer a plantação de verduras e vender essas verduras, né? Hoje nós temos um comércio que hoje mesmo nós entregamos verdura lá. Sim. Inclusive você que está vendo que tem um comércio, um mercado e quer comprar verduras orgânicas, você pode falar conosco com preço excelente. A nossa produção já está passando agora aqui no nosso chat o contato para você já fazer esse seu pedido, hein? Agora, vamos Exatamente. Lá. E então a produção foi aumentando, nós fomos vendo o potencial. Hoje eu tenho 162 canteiros. Nós plantamos alface lisa, crespa, americana, nós temos rúcula, salsa, cebola, salsinha, cebolinha, coentro, enfim, todas essas hortaliças que você vê nas feiras, sim, mas com um detalhe, elas são orgânicas. Nós passamos por todo um processo, até o adubo que nós usamos, ou ele é de gado, ou é o adubo que nós mesmos produzimos. Sim. Então, começamos com 30 canteiros, hoje estamos com 160 canteiros. O que aconteceu é a qualidade da verdura. Depois, não se vê verdura orgânica do jeito que a nossa. A nossa verdura é muito grande, ela é muito bonita, ela dura muito. Então, eu falo que lá foi um milagre. Através dessa verdura... Terra fértil, né? Terra fértil. Terra fértil. Mas imagine o que Deus é capaz de fazer. Como diz a palavra de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na terra que estava toda cheia de entulho, hoje você tem uma verdura que eu olho e eu fico impressionado com aquilo que a gente
que a gente tira daquela terra. Eu falo, é um milagre o que sai. Meu pai chegou a falar que não ia dar verdura. As pessoas falavam, aqui não vai sair nada, a terra é muito ruim. E saem as melhores hortaliças que eu já vi. Sem demagogia, posso dizer que as hortaliças são das melhores, são a melhor que existem no mercado por um preço muito baixo, né? Que dificilmente as pessoas conseguirão comprar verduras orgânicas pelo valor que nós vendemos, né? Então, hoje eu tenho esse trabalho na Casa de Acolhida. A Casa de Acolhida tem um formato hoje que já está todo programado. Se eu quiser abrir uma Casa de Acolhida em qualquer lugar do Brasil, ele tem toda a programação já desenvolvida para isso. Então, hoje a fraternidade, para sustentar e restaurar a dignidade, nós temos a produção de pães e geleias. Nós temos hoje a loja e nós temos hoje a produção de hortaliça, né? Então, são as 4 frentes que nós temos de produção comercial para que nós possamos ter uma gestão sustentável, né? Você pode estar perguntando assim, nossa, padre, mas o senhor já consegue se sustentar 100%? Não. Mas hoje eu consigo tirar 60% do meu recurso hoje sai daquilo que nós produzimos e daquilo que nós trabalhamos. Então, eu tenho orgulho de dizer que hoje nós estamos aí caminhando para chegar ao 100%. Nós vamos chegar com a graça de Deus e com o trabalho que nós desenvolvemos. Esforço e dedicação, né, padre? Interessante esse ponto que o senhor comenta, de olhar a oportunidade. O senhor estava em contato com o Luiz lá no momento, falou, olha, eu quero ter essa vontade de abrir essa casa, e aí foram chegando recursos, porque muitas vezes o empreendedor, ele acha que, eu vou vender muito bem, eu só quero vender. E muitas vezes, muitas empresas que vendem bem, quebram. Exatamente isso. Mas não é a venda por vender, mas é a venda com propósito, que o senhor comentou muito bem. Então, hoje é hortaliça, pode ser a geleia, pode ser o pão, amanhã vão surgir outras coisas, mas o que fica é a obra. O que é interessante é a cabeça de um empreendedor. Por que eu me noto um empreendedor? A minha cabeça, ela é um avião. A gente que acompanha o senhor, a gente sabe. Os irmãos que eu digo, né, Jonathan? Segurar esse avião em solo não é fácil não, né? Então, eu estou aqui, mas a minha cabeça ela já está planejando algo a mais, né? Eu vejo possibilidades. Eu aprendi isso com outro fundador, chama-se Jorjão, que eu tenho muito orgulho dele. Acho que seria um nome muito interessante para que um dia as pessoas possam conhecer. O Jorjão fala assim, de toda necessidade surge uma oportunidade. É uma frase que ele coloca. E realmente, pela necessidade de cuidar de almas, surgem as oportunidades para que nós possamos cuidar, gerar os recursos para chegar a essa finalidade. Se eu não tivesse a finalidade dos irmãos, talvez eu não tivesse desenvolvido o empreendedorismo da forma com que hoje eu desenvolvi. E hoje eu começo a ter uma visão maior desse empreendedorismo, porque eu sei que quanto mais eu empreender, quanto mais eu fizer, mais pessoas eu posso ajudar. A minha cabeça de padre mudou muito. Hoje eu entendo que quanto mais eu empreender, quanto mais eu tiver uma paróquia organizada, bonita, confortável, eu vou estar levando Jesus para as pessoas e muito mais, eu vou estar acolhendo os filhos de Nosso Senhor de uma maneira muito melhor, né? Então, eu acho que vale muito a pena. De toda necessidade gera uma oportunidade. Só gostaria de, antes, falar uma coisa que é bem legal, Hans. Eu aprendi que eu não posso perder as oportunidades. Às vezes os irmãos têm um certo conflito comigo, porque chega mais trabalho, mas nós não podemos perder essas oportunidades que nos são dadas. Santo Agostinho dizia assim, eu tenho medo da graça que passa. Verdade.
Então, assim, eu tenho medo realmente da graça que Deus me dá e dela passar. Mas se a gente trouxer isso para a nossa vida, se eu trouxer isso, humanizar isso, trazer para o meu dia a dia, eu posso dizer assim, eu tenho medo da oportunidade que vem e que passa. Então, a oportunidade surgiu, você não pode deixar ela passar. Lógico, você tem que olhar qual é o tamanho do meu sapato. Exato, não é? Perfeito, isso. Cabe no meu pé? Se cabe no meu pé, eu vou lá e eu vou atrás dessa oportunidade. E aí eu vou resgatar o que o senhor trouxe bem no início do nosso programa, quando o senhor falou que nós tivemos, né? Estamos no 50º programa aí, 50 pessoas que a gente teve essa oportunidade, né? Fechando aqui com esse ciclo com o senhor, de assim, 1 ano, de quantos conhecimentos foram trazidos. E a oportunidade sem competência, ela passa. E aí que é o ponto que o senhor trouxe muito bem. Muitas vezes a gente tem a oportunidade, mas a gente não está competente. Mas eu tenho pessoas que podem me ajudar, pode associar e a gente sonhar juntos e fazer aquilo se tornar realidade. Mas buscar, né, e esse ponto foi importante, o senhor falou, está aqui, né, na Web TV, no nosso programa Gestão Empreendedora, você tem esse conhecimento de negócio, né? Foi o momento que o senhor, na mudança, né, dentro da programação, o senhor quis trazer. Comenta um pouquinho por isso aí, o que o senhor idealizou desse programa, dentro desse sentido, para levar esse propósito também para as pessoas que nos assistem aqui, os empreendedores, empresários e líderes em geral. Eu vou partilhar um pouquinho com eles, Hans, um pouco da minha vida, das minhas necessidades. Todo empreendimento vai gerando necessidades. Então, pensem junto comigo. Eu era um padre, quando cheguei na Perpétuo Socorro, eu criei mais 2 comunidades, né, que são mais 2 igrejas. Né? Uma já existia, estava abandonada, e eu fui lá e peguei. Eu tinha um convento masculino, surgiu o feminino e uma obra social. Certo. Primeiro desafio, como que eu vou gerir tudo isso? E aí você precisa a primeira coisa, você tem que ser sincero com você mesmo, não se sabote. Seja sincero com você. Eu não tenho condições de dar conta sozinho, não posso centralizar tudo em mim. E aí eu conheci, na minha paróquia, tinha um professor da FGV. Que trabalha com gestão de empreendedora, que dá coaching executivo. Este que dirige esse podcast hoje. Então eu tinha uma ferramenta na minha mão extraordinária. E eu chamei ele para uma conversa e eu fiz, então, um coaching executivo com Hans, que abriu a minha mente muito. E isso eu quero falar aqui, não estava no nosso script, mas para chegar ao que eu vou falar, isso é essencial. O Hans me fez entender que eu precisava delegar e saber das capacidades que cada um tinha. Hoje eu faço com cada irmão que entra, não é, irmão Jonathan, né? Descobrir a capacidade. Por exemplo, o irmão Jonathan, eu faço do que o Hans fez comigo. Para que ele descubra as capacidades que ele tem, os talentos que ele tem, para que ele possa desenvolver. Esse foi o primeiro ponto. Achar caminhos, a tua forma de lidar com as pessoas, que tipo de liderança você tem, qual é o tipo de liderança que nós, como religiosos, queremos ter, onde nós devemos chegar. Depois que eu fiz isso, nós empreendendo, lógico, né? Acho que já estava surgindo. Na pandemia, aí que vem as oportunidades. Fechou tudo e a minha preocupação era, e meus paroquianos? Como vão ficar? Na minha cabeça já veio, vai ter gente enlouquecendo, vai ter casamento que vai terminar. E aí eu tinha um celular. Tinha alguém que sabia tocar música, eu peguei esse celular e comecei a fazer uma transmissão ali via internet para que as pessoas pudessem participar. Foi impressionante, foi muito maior do que eu podia imaginar. E aí na pandemia nós fomos nos organizando. Eu montei um estúdio dentro de casa. Sim. Com o que a gente tinha, com os celulares.
E aí da crise, a gente viu uma possibilidade de que aquilo não poderia ser somente algum programa, que nós deveríamos ter uma grade de programas e nos tornarmos uma web TV. Aí começou a grade de programação. O que nós queremos? Qual é o nosso objetivo, né? O Hans me ensinou, viu, gente? Né? Para você chegar em algum lugar, você tem que ter o ponto de saída e saber aonde você quer chegar. Então, qual era o objetivo do que a gente queria fazer? Não somente ser uma TV religiosa, mas uma TV que leve cultura, que leve conhecimento para as pessoas de uma maneira moralmente honesta, né? E aí surgiu a oportunidade de ter com o professor Hans um programa. Por quê? Há 8 anos, em 2015, sim, com a crise econômica que nós vivemos, ali estávamos no final de um governo da Dilma, passamos uma dificuldade muito grande e eu fiquei muito preocupado com as pessoas, porque a quantidade de pessoas mandadas embora era muito grande. Olha, eu não quero falar besteira aqui, mas eu tenho a impressão que foi maior do que agora durante a pandemia, né? Um empresário chegou a falar para mim, a pior crise que eu passei não foi da pandemia, foi de 2015. Só um empresário chegou para mim e falou assim: padre, eu vou mandar segunda-feira 110 funcionários embora. Ali Deus me cobrou, falou, preciso fazer alguma coisa. E nós começamos a fazer o primeiro encontro de empresários, que era uma palestra com uma pessoa que tratava de empreendedorismo. E depois a gente fazia no final um network, onde eles podiam trocar ali experiências. Fizemos o segundo. No terceiro, foi o que você... De inteligência emocional. Inteligência emocional. Tinha umas 150 pessoas lá naquele salão. Isso. Fizemos o network depois. E aí surgiu uma ideia. Não pode ser somente este evento. Vamos criar uma pastoral. Hoje nós temos uma pastoral de empreendedores. Quando eu quero um serviço, eu tenho lá entre os meus paroquianos o serviço que eu posso adquirir. Sim. E depois disso eu falei, por que nós não podemos passar esse conhecimento para tantas pessoas que estão em casa, inclusive na pandemia, podem obter um conhecimento maior para que possam colocar em prática. E aí surgiu a ideia de fazer essa parceria com o professor Hans, a fim de que ele pudesse passar um pouco do conhecimento que ele tem de coaching, de gestão. E estamos aqui. Estamos aqui, vamos para mais anos pela frente, se Deus quiser. E o senhor me aguentar. Olha, ele que tem que me aguentar, viu? Então, agradeço aqui o carinho do senhor, né, por abrir aí esse momento que a gente trabalhou junto também. Muito obrigado. É o que a gente sempre comenta, né, num processo de coaching. A gente faz ali, né, uma orientação, mas se o profissional, né, o executivo não querer colocar em prática, é comportamento, de nada adianta, né? Pode ter qualquer ferramenta, você pode comprar no livro, pode ter aqui no programa, muitos profissionais trouxeram várias ferramentas aqui. Você pode participar de um curso, é o que eu falo muito em sala de aula. Não adianta você ter um diploma debaixo do braço. Se esse diploma não faz nada, quem faz é você. O conhecimento está ali, né? E aí o senhor também, né, trouxe todo esse protagonismo para dentro do trabalho, e isso fez toda uma diferença também para a gente chegar nesses resultados dos quais a gente está aqui. E já chegando quase no finalzinho do nosso programa, bate-papo bom é assim, né? Passa rápido demais da conta, senhor. Dentro dessa trajetória, né, 8 anos de paróquia, padre, comenta um pouquinho aí, né, o senhor está fazendo essa transição, né, qual que é todo o empreendedorismo que o senhor deixou na paróquia também. O senhor comentou alguns deles aqui também, mas se o senhor quiser fazer uma retrospectiva, fique à vontade também, por favor. Acho que 8 anos de paróquia tem algo que eu noto de muito interessante. Hoje a Perpétuo Socorro é uma paróquia moderna. Moderna no sentido de que nós temos a melhor aparelhagem de som que nós podemos ter. Claro, existem melhores, mas dentro das nossas possibilidades, poucas paróquias têm o que nós temos.
Hoje nós temos recursos audiovisuais que ajudam muito as pessoas. Temos uma paróquia que tem uma receptividade muito boa, tanto no campo humano, né? Uma pastoral de acolhida muito forte que faz com que essa paróquia seja uma grande família. Agora eu fui no velório de um irmão nosso que faleceu. Sim. E nos doeu muito, mas no meio da dor eu tinha um consolo. Eu cheguei lá e eu vi a paróquia reunida. No meio de uma cidade como São Paulo, você constituir uma paróquia com laços tão fortes assim, a gente precisa ser honesto, e não estou me engrandecendo, mas estou somente notando, o trabalho deu certo. Porque é muito mais do que um grupo de pessoas que se reúne para rezar. É um grupo de pessoas que se reúne para rezar, para conviver e amar. Há uma paróquia que nós temos uma organização muito bacana. Então, uma gestão. Nós fomos considerados, o ano passado, como a melhor gestão da Diocese de Santo Amaro. Isso me orgulha muito. Então, a parte fiscal, a parte econômica, e eu devo isso a um consultor, que nós tivemos um consultor contábil excelente, que é o Agenor, que é uma pessoa espetacular. Aí deixo mais uma dica aí. Ótimo. Que você pode ter. E então, assim, a transparência que nós temos fez com que fosse a melhor gestão da Diocese de Santo Amaro. Entregamos tudo em dia, tudo certinho. Hoje nosso trabalho com funcionários, por exemplo, eu sou padre, tenho que deixar claro, o padre é o patrão e ele também é o padre. Agora, não confunda as duas coisas. Hoje nós valorizamos o funcionário. Certo. Então eu procuro pagar um salário que seja digno dentro da minha possibilidade, mas coisas que são pequenas. Por exemplo, o dia do aniversário do funcionário, para nós as festas religiosas, a Páscoa, o Natal. Eu não vou lá e dou somente uma cesta básica, não. Eu pego e dou um cartão que o funcionário vai comprar aquilo que ele quer, que ele acha que dá para aquela noite da ceia de Natal. Na Páscoa, todo mundo leva um ovo de Páscoa para sua família. No seu aniversário, ele é lembrado. Então, nós temos essa conversa com os funcionários quando nós precisamos melhorar. Também a questão de capacitação desses funcionários nesses anos. Sim. Eu deixei bastante. Eu penso que formei em todas as áreas, né, na formação espiritual, organizacional. Nós também tivemos um projeto que não chegou a concluir, mas que uma parte foi concluída com o professor Hans, que é um projeto na trilha de Josué. Verdade. E que foi muito importante, né, para os líderes da paróquia. Então hoje nós temos uma liderança mais comprometida, mais ativa, e que de tal maneira que hoje a paróquia gira, ela acontece sem que o padre esteja presente. Então a grande diferença é essa. Quando eu cheguei, nada se fazia sem a presença do padre. Hoje nós temos uma paróquia completamente organizada, moderna e com uma liderança que é capaz de realizar tudo sem a presença do pároco. Excelente, padre. O que o senhor está comentando aqui é um exemplo nítido e claro que os empresários têm que observar, que é uma autogestão. Que o modelo que o senhor aplicou na paróquia, dentro também da fraternidade, logicamente, né, nas frentes de trabalho, são aplicados em qualquer tipo de instituição, de organização, independente ou a atividade econômica, porque nós estamos falando aqui de alinhamento, de tirar, perguntar para Leonardo da Vinci, né, como você esculpiu a Lapetá. Ele disse, a obra já estava lá na pedra, eu tirei o excesso. É tirar o excesso, é saber o que eu acato, que é importante e que não é importante. E vamos focar naquilo que é importante. Claro. É o foco. E aí, falando da trilha de Josué, inclusive, surgiu um e-book, né? Daquele nosso primeiro encontro. Vou deixar aqui também, a produção está colocando gratuitamente. Você vai poder ter aí esse conteúdo gratuito para baixar esse e-book na trilha de Josué, que foi aí o momento que a gente falou lá, foi muito importante também. E já terminando aqui, daqui a pouquinho o irmão Jonathan vai preparar mais outra música para a gente fechar o programa, mas
Mas, padre, para deixar uma dica nesse momento final para todas as pessoas que estão nos acompanhando, a toda a nossa audiência aqui, o que o senhor poderia aí deixar de reflexão para nós? Calma aí. Toma aí uma água, respira fundo, calma, que agora é o momento que eu vou chamar aqui, um momento muito especial do nosso programa. Um ano, a gente chama 50 programas, não poderia faltar nesse. É a nossa Breaking News no ar com o padre Ailton. Então, se eu posso deixar algo que é importantíssimo para você, é que você tenha um propósito quando vai empreender e, segundo, você não perca as oportunidades que te são dadas. Acho que eu posso dar mais um. Lembra que relação com pessoas são muito mais do que recursos financeiros. Por muitas vezes você não vai ter o recurso financeiro, mas você vai ter um contato que vai poder te abrir uma porta que você necessita naquele momento. Dessas 3 formas se faz uma boa gestão. Dica feita, agora é cair no seu coração em terra fértil. E por essa terra fértil, vamos à música aqui, vamos fazer uma entronização. Vamos lá, irmão. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E aqui é o seu lugar, Web TV Fraternidade São João Paulo II. No programa Gestão Empreendedora, tivemos aqui conhecimento, espiritualidade para entronizar a nossa alma em Jesus. Então, você que está nos acompanhando, gostou desse programa? Não tem como não gostar, né, gente? Dá um like aí, né? Compartilhe para mais pessoas o nosso programa, para que a gente possa aumentar essa corrente do bem, para que mais e mais pessoas possam saborear do conhecimento e da espiritualidade. E por falar em espiritualidade, você pode ajudar a Fraternidade São João Paulo II. Como? Duas maneiras. Uma, fazendo a sua doação espontânea no QR Code que está abaixo aqui da nossa tela, e outra, você pode adquirir artigos e produtos religiosos em qualquer lugar do Brasil. Por enquanto, né, padre? Por enquanto, vai daqui a pouco lá para o exterior também. Mas no Brasil, em qualquer lugar, você pode adquirir. Aonde? Na loja FSJPI Store lá no Instagram, você pode adquirir os produtos para engrandecer a sua alma e também presentear as pessoas mais próximas de você. Padre,
Irmão Jonathan, muito obrigado por esse momento, esse carinho tão especial, por toda essa partilha, né, que o senhor trouxe com a música também, irmão, com toda essa espiritualidade para o nosso programa de hoje. Eu que agradeço, eu só esqueci de falar do nosso empreendedorismo com a música, né? Hoje nós estamos no nosso quarto CD, nós estamos produzindo, né? O irmão Jonathan também está na produção desse último CD agora. Esse último CD vai se chamar Vou Voltar, né? E estamos em fase de gravação e já marcando os clipes para a gente gravar também, né? Mas uma oportunidade linda, um bate-papo muito bom, passou rápido demais. É muito bom conversar com o professor Randes, viu, gente? Eu aconselho aí. Aprendi muita coisa e hoje eu posso dizer que eu sou... É claro, um filho que abandonou aí a mentoria, mas todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho o professor como meu mentor, né? Então, é importante que você... Eu sempre digo uma frase: quem tem seu mestre espiritual não precisa de outro... Quem é seu próprio mestre espiritual não precisa de outros mestres. Então eu tenho humildade de dizer que eu não sei tudo, eu preciso de ajuda. E aí, contando com pessoas assim, que nós vamos crescendo, tá? Então eu quero agradecer aqui, eu quero agradecer a você que participa conosco, a audiência que você contribui conosco todas as semanas. Eu peço que você divulgue e agora eu quero dar uma bênção para que a gente possa finalizar. E aí o irmão pode tocar alguma música aí, aquela que está no forno desse novo CD, padre? Já tem uma música dele que ele lançou e tem uma que ele vai lançar agora no próximo CD. Você quer cantar que você vai lançar? Pode ser. A música é linda, viu, gente? Então vamos lá. Sou suspeito. Vamos lá, irmão Jonathan. Direto do programa Gestão Empreendedora, irmão Jonathan, no CD Eu Voltarei. Vou voltar. Eu vou voltar. A pedido do Pai, a pedido do Pai, eu vim por ti. Já sabia tudo que teria que passar. Eu vi os pregos cruzarem minhas mãos antes mesmo de acontecer. Sofri as dores do teu pecado e com meu sangue foram lavados na cruz. Jesus, o amor foi pregado na cruz. Jesus, o amor foi pregado na cruz. Linda música. Esse CD aí vai ser mais uma grande unção. Profundíssima música que Grande brotou unção. do coração dele, né? Do coração do irmão Jonathan, e muito profunda, né? Que leva a gente a esse mistério da paixão de nosso Senhor. Muito bonito. Amém, padre. Então, para a gente fechar o nosso programa aqui nesse momento, a sua bênção para nós, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bom, quero, antes de dar a bênção, né, agradecer aí o pessoal do Podspace, hein? Hoje nós estamos aqui com o pessoal aqui do Podspace e peço a Deus que derrame as bênçãos aqui sobre este lugar, né? Então, a bênção não vai somente para você estar em casa, mas a bênção vai para esse estúdio aqui, para que possa crescer muito mais e que sejam grandes empreendedores também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por imposição de minhas mãos sacerdotais,
pelos merecimentos da bem-aventurada Virgem Maria, de São José e São João Paulo II, o Deus Todo-Poderoso abençoe você que está em casa, teu empreendimento, abençoe Podspace, este local, abençoe o programa Gestão Empreendedora, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado você que está aqui assistindo a nosso programa de hoje. Obrigado ao Podspace Club também, cedido gentilmente esse espaço para que a gente pudesse fazer esse momento tão fantástico, tão rico de bate-papo. Você que nos acompanha sabe que já tem um encontro marcado comigo na próxima sexta-feira, às 8h15 da manhã. Desejo uma excelente sexta-feira e um abençoado final de semana. Muito obrigado, gente. Obrigado, padre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.